Antes de começar, já segue o canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber todas as novidades. Você já se perguntou por que, a cada ano, as enchentes em Balneário Barra do Sul parecem mais intensas, mais rápidas e mais devastadoras? Porque mesmo quem mora há décadas na cidade, sente que algo mudou, que a água agora invade com mais força, com menos aviso e com consequências mais duras? Durante muito tempo, a explicação mais fácil sempre foi a mesma: choveu demais. Mas e se eu te dissesse que a chuva é apenas o gatilho, e não a verdadeira causa? E se o problema real estivesse escondido bem debaixo dos nossos pés, silencioso, ignorado por anos, crescendo a cada dia sem que quase ninguém percebesse? Hoje, você vai entender por que Balneário Barra do Sul chegou ao estado de emergência e como uma verdade enterrada no fundo de um rio começou, finalmente, a vir à tona. Nos últimos dias, a fúria da água tomou conta de Balneário Barra do Sul. Ruas que antes serviam para ir ao trabalho ou levar crianças à escola se transformaram em rios improvisados. Casas foram invadidas pela lama, móveis perdidos, lembranças destruídas. Famílias inteiras precisaram sair às pressas, algumas apenas com a roupa do corpo, sem saber quando poderiam voltar. O bairro Salinas, o mais atingido, virou símbolo de um sofrimento que já não é novidade, mas que nunca deixa de doer. O município decretou situação de emergência, e os números impressionam: dezenas de pessoas desalojadas, mais de 1.000 residências atingidas, uma cidade inteira tentando se reorganizar em meio ao caos. E mais uma vez, a pergunta ecoa entre os moradores: por que isso continua acontecendo? A chuva foi forte, sim, mas chuva forte sempre existiu. O que mudou foi o comportamento da água. O que antes escoava, agora transborda. O que antes seguia seu curso natural, hoje encontra obstáculos invisíveis. E é aqui que entra o personagem central dessa história, o Rio Perequê. Um rio que sempre foi vital para Balneário Barra do Sul, parte da identidade do município, mas que aos poucos foi sendo esquecido. O Perequê não desapareceu do mapa, não secou, não deixou de existir. Ele continua ali, correndo silencioso, mas profundamente diferente do que já foi. Sua capacidade de escoamento foi drasticamente reduzida, como se alguém tivesse apertado um funil por onde a água tenta passar sem sucesso. Ao longo dos anos, sedimentos, areia, lama e resíduos foram se acumulando no fundo do rio. Esse processo, chamado de assoreamento, aconteceu de forma lenta, quase imperceptível para quem olha apenas a superfície. Dia após dia, chuva após chuva, o leito do rio foi sendo preenchido, reduzindo o espaço por onde a água pode correr. O Perequê foi sendo sufocado, perdendo sua profundidade e sua força natural de vazão. O resultado disso é simples e cruel: quando chove forte, a água não tem para onde ir. Ela sobe, transborda e invade tudo ao redor. E assim, cada tempestade se transforma em um desastre anunciado. Por muito tempo, essa verdade permaneceu oculta. Não porque ninguém soubesse, mas porque falar sobre ela exigia decisões difíceis, investimentos altos e coragem política. Era mais fácil culpar apenas o clima do que encarar um problema estrutural acumulado ao longo de anos. Enquanto isso, moradores conviviam com um medo constante. Cada nuvem escura no céu trazia ansiedade. Cada previsão de chuva virava um alerta silencioso. A sensação de vulnerabilidade se instalou, como se a cidade estivesse sempre à mercê da próxima enchente. Balneário Barra do Sul passou a viver em estado de alerta permanente, mas algo mudou. Desta vez, o problema não ficou enterrado. O governador Jorginho Melo esteve no município, caminhou pelas áreas atingidas, passou pelo bairro Salinas e viu de perto a realidade enfrentada pelas famílias. Não foi uma visita protocolar, distante. Foi uma presença física, direta, olhando nos olhos de quem perdeu tudo ou quase tudo. E é nesse momento que a história começa a virar. Porque quando a realidade é encarada de frente, as decisões deixam de ser adiadas. O anúncio foi claro e direto: cerca de 5 milhões de reais em recursos para Balneário Barra do Sul, sendo 4 milhões destinados especificamente para a limpeza e o desassoreamento de mais de 7 quilômetros do rio Perequê. Não se trata de uma obra qualquer. Trata-se de devolver ao rio aquilo que ele perdeu ao longo do tempo: sua capacidade de respirar, de escoar, de cumprir sua função natural. É como desobstruir uma artéria vital. Quando o fluxo volta, todo o sistema se reorganiza. Essa intervenção no Perequê não é apenas uma resposta emergencial, é uma ação preventiva com impacto direto no futuro da cidade. Ao ampliar a capacidade de vazão do rio,
reduz-se significativamente o risco de alagamentos e enxurradas. A água volta a seguir seu caminho, em vez de invadir ruas e casas. O desassoreamento ataca a raiz do problema, aquilo que estava escondido sob a lama, mas que determinava o destino de cada chuva forte. Pela primeira vez em muito tempo, Balneário Barra do Sul vê uma solução que não apenas remenda os danos, mas busca impedir que eles voltem a acontecer. Além disso, foram anunciados R$600 mil para a aquisição de um equipamento de hidrojato, fundamental para a limpeza da tubulação de drenagem urbana. Esse equipamento permite que a água das chuvas escoe corretamente até o rio, evitando o efeito reverso, quando a água retorna para as ruas e residências. É uma peça essencial nesse quebra-cabeça, porque não adianta o rio estar limpo se a drenagem urbana continua obstruída. Cada detalhe importa quando o objetivo é proteger vidas. Enquanto as obras estruturais são planejadas e iniciadas, o apoio imediato às famílias atingidas também ganhou prioridade. A Defesa Civil do Estado já realizou a entrega de itens de assistência humanitária, atendendo integralmente às solicitações do município, em um investimento de cerca de R$300 mil. Colchões, cestas básicas, materiais de limpeza e outros itens essenciais chegaram a quem mais precisava. Em momentos como esse, rapidez faz toda a diferença. Não se trata apenas de números, mas de dignidade, de amparo, de mostrar que ninguém está sozinho. A descoberta agora está escancarada. As enchentes não eram inevitáveis. Elas não eram apenas culpa da chuva. Elas eram consequência de um problema escondido, ignorado por tempo demais. O rio Perequê estava pedindo socorro, e sua asfixia transformava cada tempestade em tragédia. Ao investir no desassoreamento, o Estado não está apenas limpando um rio, está revelando uma verdade que muda completamente a forma como a cidade encara seu futuro. Balneário Barra do Sul ganha, com essa ação, a chance de virar a página. De sair do ciclo de reconstrução eterna para entrar em um ciclo de prevenção e segurança. Isso significa mais tranquilidade para as famílias, mais confiança para quem investe, mais estabilidade para quem vive e trabalha na cidade. Significa poder olhar para o céu carregado sem o mesmo medo de antes. Significa recuperar algo que parecia perdido, a sensação de controle sobre o próprio destino. Essa não é apenas uma obra de engenharia. É um marco simbólico. Um reconhecimento de que problemas estruturais precisam ser enfrentados com coragem e investimento. Um exemplo de que olhar para debaixo da superfície, para aquilo que está escondido, pode revelar soluções capazes de transformar realidades inteiras. O desassoreamento do rio Perequê representa uma virada de chave. Um antes e um depois na história de Balneário Barra do Sul. E agora que você entende o que realmente estava por trás das enchentes, fica a pergunta: quantas outras cidades convivem com problemas escondidos, esperando para serem descobertos? Quantos rios sufocados, quantas soluções soterradas pela falta de ação? A diferença aqui é que alguém decidiu agir. Decidiu trazer à tona aquilo que estava enterrado. Decidiu investir para proteger vidas e construir um futuro mais seguro. Se você quer entender ainda mais como essa ação vai mudar o futuro de Balneário Barra do Sul, como o desassoreamento do rio Perequê pode reduzir drasticamente as enchentes, e por que essa decisão representa uma das maiores viradas na história recente da cidade, continue acompanhando. Compartilhe essa história, espalhe essa descoberta e ajude a mostrar que, quando a verdade vem à tona, ela tem o poder de transformar tudo. Agora, a verdade não pode mais ser ignorada. Tudo aquilo que por anos ficou escondido sob a lama do rio Perequê, finalmente veio à tona. O que antes parecia um destino inevitável começa a ser encarado como um problema com solução concreta. O anúncio do investimento não representa apenas cifras ou máquinas em operação, ele simboliza uma virada histórica. Pela primeira vez, Balneário Barra do Sul vê o coração do problema ser enfrentado de frente. O rio, que por tanto tempo foi sufocado em silêncio, passa a ser tratado como que sempre foi um elemento vital para a sobrevivência da cidade. O desassoreamento de mais de 7 quilômetros do rio Perequê é mais do que uma obra técnica. É um resgate. Cada metro limpo significa mais espaço para a água correr, mais segurança para quem vive às margens e menos medo quando o céu escurece. É a diferença entre a água seguir seu curso natural ou invadir lares, destruir histórias e deixar marcas emocionais profundas. Essa intervenção devolve ao rio sua função original e à população a esperança de que o pior pode, finalmente, ficar para trás. Quando o governador Jorginho Melo anuncia recursos dessa magnitude,
ele não está apenas reagindo a uma emergência. Ele está reconhecendo que o problema é estrutural e que exige uma resposta à altura. Ao caminhar pelo bairro Salinas e ouvir diretamente as famílias afetadas, a decisão deixou de ser abstrata. Ganhou rosto, ganhou nome, ganhou urgência. É nesse ponto que a política deixa de ser discurso e se transforma em ação concreta, capaz de mudar realidades. A soma dos investimentos revela uma estratégia clara. De um lado, a limpeza profunda do rio, atacando a raiz das enchentes. Do outro, a modernização da drenagem urbana, garantindo que a água da chuva encontre caminhos livres até o Perequê, sem retornar para ruas e casas. Somado a isso, o apoio monetário imediato às famílias atingidas mostra que o presente e o futuro estão sendo tratados ao mesmo tempo. Cuidar de quem sofre agora é tão importante quanto evitar que esse sofrimento se repita amanhã. O impacto dessa descoberta vai além da engenharia e da infraestrutura. Ele atinge o psicológico coletivo da cidade. Viver sob a constante ameaça de enchentes cria um estado permanente de tensão. Crianças crescem associando chuva ao medo, adultos aprendem a conviver com a incerteza. Idosos revivem, a cada temporal, traumas antigos. Quando surge uma solução real, esse ciclo começa a se romper. A cidade passa a respirar diferente. A esperança deixa de ser abstrata e se torna palpável. Balneário Barra do Sul entra em um novo capítulo de sua história. Um capítulo em que as enchentes deixam de ser encaradas como castigo inevitável e passam a ser tratadas como consequência de problemas que podem, sim, ser resolvidos. O rio Perequê, antes esquecido, se transforma no símbolo dessa mudança. Da lama escondida nasce uma nova perspectiva. Da verdade revelada surge a chance de reconstruir não apenas estruturas, mas a confiança no futuro. Essa descoberta também deixa um alerta poderoso. Quantos outros municípios convivem com problemas silenciosos, invisíveis para quem olha apenas a superfície? Quantas soluções estão soterradas pela falta de ação, esperando alguém ter coragem de olhar mais fundo? Balneário Barra do Sul mostra que enfrentar a causa real, por mais complexa que seja, é o único caminho para quebrar ciclos de sofrimento que se repetem ano após ano. O futuro que começa a se desenhar não é feito de promessas vazias. Ele é sustentado por planejamento, investimento e decisão. Um futuro em que a chuva volta a ser apenas chuva. Em que o rio volta a ser caminho da água, não ameaça. Em que as famílias podem reconstruir suas rotinas sem viver em alerta constante. Essa é a verdadeira transformação que começa agora. Se você quer entender ainda mais como essa ação vai mudar definitivamente o futuro de Balneário Barra do Sul, se quer acompanhar cada passo dessa transformação e compreender por que essa descoberta pode salvar a cidade das próximas enchentes, continue acompanhando, compartilhe essa história e leve essa verdade adiante. Porque quando a causa real é revelada, a mudança deixa de ser um sonho e passa a ser uma realidade possível.